Boa noite, meus queridos alunos do segundo período. Estou fazendo esse vídeo para inicialmente saber como vocês estão aí nesse período de quarentena, mas ao mesmo tempo para que a gente possa relembrar alguns conceitos que foram ministrados na disciplina de estatística aplicada à logística. E para isso a gente vai lançar mão do material que já foi disponibilizado no SIGA e que a gente utilizou nas nossas aulas, que são as nossas apresentações. Vocês sabem qual o livro que estamos seguindo, né? Que é do Antônio Crespo, e espero que esse vídeo ajude vocês a, de certa forma, revisar os conceitos que foram ministrados nas aulas. Tá? Sei que a situação é bastante atípica, mas sei também que iremos passar por essa situação juntos, tá? Então, esse vídeo é direcionado para vocês que estão no segundo período, tá bom, pessoal? Então, a nossa primeira aula teve como título A Natureza da Estatística, tá? Que nessa aula a gente traz alguns conceitos básicos, de maneira mais global, como é que a estatística está enquadrada nos métodos de pesquisa, nos métodos científicos que estão disponíveis, mas tem uma frasezinha que a gente define bem a estatística, o objetivo principal da estatística, que seria como chegar à conclusão sobre o todo, ou seja, que a gente define como população, a partir da observação de partes desse todo. Então, essa definição ela demonstra muito bem um mecanismo que facilita o levantamento de dados, de informações acerca de determinadas situações, porque não precisamos trabalhar com o todo. Tá bom, pessoal? Então, essa definição, ou melhor, essa frasezinha de maneira informal, ela caracteriza muito bem a estatística, né, como ciência. E aí, os métodos científicos que temos, né, primeira coisa, o que é um método, né? O método é o conjunto de meios dispostos convenientemente para se chegar a um fim que se deseja. Então, suponhamos que uma determinada empresa tem a intenção de criar um carro super veloz. Então, ele vai aprimorar cada vez mais a aerodinâmica desse veículo para evitar o atrito com o ar e de certa forma vai continuar fazendo o teste. Então ele tem um fim que é chegar com um carro veloz, mas ele vai utilizar meios para esse fim. E aí esses métodos científicos eles se dividem basicamente em dois, que seria o método experimental, que é mais voltado para a área de ciências exatas, tá? E o método estatístico, que é mais voltado para a área de ciências humanas, tá? Vamos explicar agora na sequência o que diferencia um método do outro. Por exemplo, o método experimental. Ele consiste em manter constante todas as causas e fatores, menos uma, e variar esta causa de modo que o pesquisador possa descobrir seus efeitos caso esse exista. Então, por exemplo, um pesquisador ele pretende desenvolver um shampoo que deixa o cabelo super sedoso. Então, nos experimentos, ele pode controlar o pH daquela substância, tá? E fazer variar, por exemplo, a pressão quando estiver fazendo essa mistura dos componentes. Ele pode aumentar a temperatura, diminuir o tempo, então ele vai controlando alguns fatores e faz outro variar e ver qual é o melhor que se adequa. Da mesma maneira que a substância. Então, fatores são tudo aquilo que está envolvido no processo. Então, está envolvido no processo do objetivo que eu quero chegar, então são os fatores. Então, se eu consigo controlar esses fatores, eu estou realizando um método experimental. Então, eu controlo um e deixo os outros. Aliás,
eu controlo um e deixo os demais variar para saber qual é a causa que está relacionada a esses fatores que estão variando, tá bom? Esse método ele é o preferido no estudo da física, da química, da biologia, né, da robótica. Então são situações de áreas um pouco mais exatas. Perceba a diferença no método estatístico. O método estatístico, por sua vez, ele é impossível você controlar os fatores que causam determinadas situações. Então, diante dessa impossibilidade de manter as causas constantes, então não consigo segurar um para fazer o outro variar, então eu deixo tudo rolando e vou fazendo as anotações, fazendo as coletas dos dados daquelas situações. Então, perceba que todos os fatores que estiverem envolvidos nessa situação, eu só vou simplesmente registrando e ao final eu vou tentar estabelecer qual é a relação que existe, né, qual é a correlação que existe daqueles fatores com aquela situação em questão. Por exemplo, a questão da criminalidade em determinada região. Então, se eu coloco como hipótese que a falta de escolaridade aumenta a criminalidade em determinada região, por mais que eu queira controlar os fatores que influenciam, eu não vou ter esse controle como pesquisador. Então, de certa forma, a única coisa que eu vou conseguir fazer é registrar as causas, o que tem provocado a desistência na escola, o que tem provocado essa violência, para depois tentar estabelecer uma correlação, mas eu não faço controle. Então, esse método que eu estou utilizando para chegar a essa finalidade, ou seja, para concluir que a minha hipótese é verdadeira, ele é um método estatístico. Beleza, pessoal? Então, esse método ele é muito utilizado nas ciências sociais, por exemplo, né, como eu mencionei em relação à criminalidade de determinada região. Ok? Então, esses são basicamente os dois métodos. É claro que estamos interessados no método estatístico. Afinal de contas, a nossa disciplina é estatística. Então, vamos focar no método estatístico. E para que a gente deixe a coisa bem amarrada, o que vem a ser estatística, né? A estatística é uma parte da matemática aplicada que fornece métodos para coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados, e para a utilização dos mesmos nas tomadas de decisões. Então, você vai fazer todas essas etapas que eu mencionei agora há pouco para tomar a decisão em relação a alguma problemática que você esteja analisando. Beleza? A estatística, como um método científico, ela se divide em duas, que é a estatística descritiva e a estatística inferencial. A etapa pela qual a estatística descritiva ela é responsável é a parte da coleta, organização, descrição dos dados, enquanto que a estatística inferencial ela é responsável pela análise dos dados e interpretação dos dados. É claro que nessa interpretação de dados já passa a ter uma possibilidade de correlação da situação existente entre os fatores e quais as decisões que eu irei tomar para sanar aquele problema, se for o caso da minha pesquisa. Beleza? Então, só relembrando, para que a gente chegue a um fim que se deseja, a gente lança mão de um método científico. Métodos científicos que temos basicamente são dois, que é o método experimental e o método estatístico. E a partir do método experimental, eu controlo determinados fatores e deixo outros variar e vejo qual é a reação que essa variação vai gerar na situação. E enquanto no método estatístico eu não posso e não consigo fazer esse controle. Então, eu deixo tudo variar e simplesmente vou registrando. Lembrando que a estatística, como um método, ela se divide em duas grandes partes, que é a estatística descritiva e a estatística inferencial, na qual
A descritiva é responsável pela coleta, organização, descrição dos dados, e a referencial é responsável pela análise dos dados e interpretação dos dados. Ok, pessoal? Então, de certa forma, a gente já está bem situado. Não vamos trabalhar com o método experimental, mas vamos trabalhar com o método estatístico, e essas etapas é que vamos detalhar. Essas etapas de coleta, o que significa, organização, descrição. Vamos ver agora adiante o que significa cada etapa, cada fase desse método. Primeiro, a coleta de dados. A coleta de dados, crítica dos dados, depois a apuração dos dados, a descrição ou exposição desses dados que foram pesquisados, por fim, a análise desses resultados para a tomada de decisão. Perceba que no slide anterior a gente tinha mencionado apenas 4 etapas, que era coleta, organização, descrição e análise dos resultados. Porém, agora a gente já tem 5 etapas. Por quê? Aqui aparece uma crítica de dados e uma apuração dos dados. É que essa parte, tem também a interpretação dos dados. É que essa parte da crítica dos dados e da apuração, ela faz parte da organização. Tá? Então, essas 2 etapas aqui, elas compreendem uma única etapa que é chamada de organização dos dados. Tá? Vamos detalhar o que significa cada coisa. Então, só recapitulando, as etapas são coleta dos dados, organização dos dados, que é composta por essas 2, crítica dos dados e apuração dos dados, e depois temos a descrição ou exposição desses dados, e depois a análise dos resultados e, por fim, a interpretação desses resultados que foram analisados, tá? Para a tomada de decisão. Nesse caso, o que vem a ser a coleta dos dados, como ela pode ser feita, Porque coletar, basicamente, é você registrar as informações que você está interessado. Elas podem ser feitas de 2 maneiras, basicamente. Ela pode ser uma coleta direta ou uma coleta indireta. No caso de uma coleta direta, ela pode ser contínua, quando é feita continuamente. Ela pode ser periódica, quando é feita em intervalos constantes. Ela pode ser ocasional, quando é feita extemporaneamente a fim de atender a uma conjuntura ou a uma emergência. Vocês sabem que estamos vivendo a situação aí do coronavírus, então essa é uma situação ocasional que provavelmente está ocorrendo uma coleta ocasional. Por quê? Porque por uma situação de emergência, uma situação atípica, então as secretarias de saúde ela está sempre coletando os dados das situações de cada estado, de cada município e repassando para os poderes e para a população de uma maneira geral. Então essa é uma coleta direta na fonte, ou seja, nos hospitais, e que de certa forma está sendo feita de maneira ocasional. Quando é que é feita uma coleta contínua? Por exemplo, sempre que você está registrando na frequência da sala de aula, então constantemente, em todas as aulas você tem o registro daquela frequência, então aqueles dados eles são contínuos. Pode ser periódica, como eu falei, aí nesse caso a gente vai ter uma situação como é o caso do censo do IBGE, ele acontece em períodos constantes, E ocasional, como eu já mencionei o exemplo que estamos passando agora nessa situação do coronavírus, ok? É claro que tanto essa coleta contínua, periódica ou ocasional, ela pode ser tanto direta como indireta. Mas qual vai ser a diferença entre direta e indireta? Direta, você vai pegar a informação direta na fonte. E indireta, você vai utilizar um órgão ou um repositório, um site que tem aquelas informações e você precise e você consiga ter acesso a essas informações, tá? Por exemplo, como eu mencionei inclusive em sala de aula, eu posso perguntar diretamente, se eu estiver interessado na idade dos meus alunos do segundo período, eu posso perguntar diretamente a eles e fazer o registro dessas informações. Mas caso eu não queira fazer isso de maneira direta, eu posso acessar através do sistema acadêmico, através da secretaria, de algum órgão que possa me repassar essa informação de maneira indireta. Tá bom, pessoal?
Então, a coleta de dados ela pode ser direta ou indireta, e nessas situações elas podem ser contínua, periódica ou ocasional. Bom? A segunda etapa é a crítica dos dados. O que vem a ser a crítica dos dados? É quando você busca, de certa forma, verificar a veracidade dos dados que você tem registrado. Então, você vai procurar determinados erros naquelas informações, seja de ordem externa, quando visa, por exemplo, as causas dos erros por parte do informante, ou seja de ordem interna, ou seja, quando visa observar os elementos originais dos dados da coleta, ou seja, significa que o pesquisador ou a pessoa que estava coletando, ela deve ter cometido algum equívoco e registrou uma situação que não bate bem com a realidade. Por exemplo, eu chego para você e digo que tenho 25 anos. É claro que isso é uma informação errada, eu estou repassando uma informação errada. Mas pode ser que essa informação não tenha sido repassada errada por mim, mas sim pela pessoa que registrou aquela informação. Então, se foi repassada errado por mim, é uma crítica de dado externo, ou seja, eu estou verificando um erro externo. Mas se foi a pessoa que está coletando a informação que anotou errado, é uma crítica de dados interno, ou seja, eu estou buscando um erro interno, tá bom? Só a partir da veracidade, você verificar os dados, é que a gente já começa a fazer a apuração dos dados. E essa apuração, ela pode ser feita de modo manual, eletromecânica ou eletrônica. Manual, né? Apuração. O que é apuração? É a contagem desses dados. Então, a apuração manual, quando você utiliza pessoas para fazer essa apuração. A eletromecânica é quando você usa um conjunto, no caso, pessoas e também máquinas que auxiliam essas pessoas. E a eletrônica é quando o processo é feito de maneira eletrônica, né? Como é o caso, por exemplo, de provas de concurso com gabarito, você já tem a situação um pouco mais eletrônica. Tá bom, pessoal? Então, a crítica de dados foi feita. E a partir da crítica de dados, agora eu vou fazer a apuração, que é a contagem, basicamente, dos dados. Depois da crítica e da apuração, vem a parte da exposição dos dados. Nessa fase, você pode fazer essa exposição de duas maneiras. Quais são as duas maneiras? A primeira delas é através de uma tabela. E a segunda é através de um gráfico. Tá? Então, você pode fazer tanto a exposição da sua pesquisa, da sua coleta de dados, das informações que você pesquisou para colocar no seu TCC, no seu artigo. Você pode apresentá-lo através de uma tabela ou através de um gráfico. Tá bom, pessoal? Então, essa é a maneira de você expor os dados. E depois dessas fases, ou seja, da coleta, organização, da exposição dos dados, é a parte da estatística indutiva ou inferencial, que é quando você vai fazer a análise dos resultados, né? Então você vai interpretar. Para o nosso curso, a gente vai se limitar basicamente às etapas anteriores, então não vamos nos aprofundar tanto na análise dos dados, tá? Então a gente vai se limitar mais a essa situação aí de chegar até a interpretação dos dados, mas a análise dos resultados necessariamente a gente não vai chegar. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. É uma maneira da gente rever ou relembrar os conceitos que foram ministrados e ao mesmo tempo nos manter próximos nessa situação atípica do coronavírus. Eu desejo a todos uma ótima noite, né? Eu estou gravando esse vídeo agora próximo da meia-noite, que é para aproveitar um pouco o silêncio, e vamos passar por essa junto. Na próxima aula a gente vai ver a situação de população e amostra, e aí a gente repassa para vocês também. Obrigado, vai estar disponível no YouTube esse vídeo e vocês podem compartilhar com os colegas só para manter os laços aí com a estatística e com o professor Wellington. Tá bom, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.